Acompanhe com reverência, com atenção, a leitura da infalível palavra do nosso Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, foi lida a Tua palavra que é verdade absoluta. Assim, Senhor, nós carecemos do Teu auxílio, da Tua graça e da Tua misericórdia, para entendermos a Tua palavra, para compreendermos a Tua palavra, para amarmos e crermos e obedecermos a Tua palavra. Por isso, sê propício para nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento solene. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que Te agrada durante o sermão e após o sermão, desvendo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Carecemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero falar com vocês em primeiro lugar, mas isso a gente fala com todo mundo, né? Crianças, vocês lembram de alguma ordem que os seus pais deram? E isso deixou vocês muito bravos, muito irados. Talvez você estava no carro e perguntou, papai, posso tirar o cinto? O papai falou, não, não pode, você tem que ficar de cinto, porque o cinto protege você. Ou você pediu para repetir a sobremesa e ele falou, não, chega, você já comeu doce demais. E aí, então, você ficou irado, porque você queria muito tirar o cinto, ou você queria muito repetir a sobremesa. E a palavra do seu pai foi contra o seu desejo. Você desejava uma coisa e o seu pai mandou você fazer outra. E aí você se irou. Você ficou irritado, ficou bravo com seu pai ou com a sua mãe. Mas o que é que você deveria ter feito? Você deveria ter acolhido a ordem ou a palavra do seu pai e da sua mãe. Você deveria ter recebido essa palavra. Como? Reconhecendo que ele é mais sábio do que você. Ele é uma pessoa que quer o seu bem e que ama você. E, portanto, ele fala as coisas tendo em vista o seu bem. A mesma coisa acontece com o nosso Pai Celestial. Várias coisas que estão na Bíblia vão contra os nossos desejos maus. E aí a gente fica irado. Aí a gente começa a pensar que Deus talvez seja mau, porque Ele não quer deixar a gente fazer aquilo que a gente quer. Ele não quer deixar a gente fazer aquilo que a gente acha que vai nos fazer felizes. Mas o sermão desta manhã vai nos ensinar a deixar de lado essa maldade, vai nos ensinar a deixar de lado essa resistência à palavra de Deus. E, no contrário disso, acolher, receber essa palavra com humildade, com mansidão. Os nossos desejos maus nos levam para a tolice e para o sofrimento. Mas a palavra de Deus é boa e ela é poderosa para salvar a nossa alma, para nos fazer crescer na semelhança de Jesus Cristo. Por isso, crianças, vocês que gostam de desenhar, podem fazer um desenho, para lembrar-se daquilo que a gente está falando nesta manhã. Vocês podem, por exemplo, pegar uma folha e desenhar aqui embaixo um coração. Sabe fazer um coração? Desenha um coração aqui embaixo. Dentro do coração, você pode desenhar a Bíblia. E da Bíblia, como se ela fosse uma espécie de semente, a raiz, você desenha uma árvore saindo do seu coração, emergindo do seu coração, e essa árvore com bastantes folhas e muitos frutos, porque assim deve ser o nosso coração. Com a palavra de Deus lá dentro, ele deve frutificar o fruto do Espírito, fruto de justiça. E isso só pode acontecer se a palavra estiver lá dentro. Se a gente não acolher a palavra, o nosso coração não vai frutificar. Tudo bem? Pais, lembrem-se de não jogar fora esse desenho. Lembrem-se da sua responsabilidade, que nós revisamos agora com o pastor Joel durante o sacramento do batismo. Nossa responsabilidade é ensinar os nossos filhos na palavra. Use este desenho para ajudá-lo a lembrar e aplicar ao seu coração as coisas que ele aprendeu nesta manhã.
Aliás, não só ele, você também. Porque, de fato, aquilo que eu falei para as crianças vale perfeitamente para nós. Perfeitamente. Nós também, muitas vezes, buscamos relativizar a palavra de Deus quando ela não nos convém, quando ela vai de encontro aos nossos desejos mais profundos. Por vezes, Deus nos manda fazer coisas que não queremos fazer. Deus manda aos maridos assumirem a liderança espiritual e material do seu lar. Deus manda as esposas se submeterem aos seus maridos para que eles assumam esta liderança à semelhança de Cristo Jesus. Deus manda os filhos obedecerem. Deus manda os pais criarem os filhos na palavra. Deus manda que nós sejamos honestos no trabalho, sejamos bondosos, sejamos misericordiosos. Deus manda que perdoemos as ofensas que cometem contra nós. E a verdade é que às vezes a gente não quer. A verdade é que às vezes a gente não tem nenhum interesse na palavra de Deus. E a gente quer fazer o que a gente quer. E a gente fica irado contra Deus. E aí, não queremos liderar, se sujeitar, obedecer, ser bondoso, perdoar, nos iramos contra a palavra, ou contra o mensageiro da palavra. E qual é a solução para isso? A solução que Tiago traz, que o Espírito de Deus traz para a igreja é acolher a palavra. Por isso o título do sermão desta manhã é Acolha a Palavra. Acolha a Palavra. E neste texto veremos 3 aspectos do acolhimento da palavra de Deus no coração. Para acolher a palavra de Deus no coração, nós devemos fazer isso abandonando a maldade, recebendo com mansidão e desenvolvendo a salvação. São esses os 3 aspectos do acolhimento da palavra. Então, em primeiro lugar, acolha a palavra abandonando a maldade. O sermão de hoje é só em um versículo, mas não tem como pregar só em um versículo se não olhar para o contexto. Perceba que o versículo 21 começa com a palavrinha portanto, e portanto indica uma conclusão, a conclusão de um raciocínio lógico. Precisamos olhar para os versos anteriores para ver qual é esse raciocínio lógico de Tiago. No verso 2, ali do capítulo 1, logo no comecinho da carta, Tiago está dando o grande assunto de todo esse trecho. Provações, ou tentações, ou testes. Aqueles irmãos estavam passando por várias provações, por vários testes. E Tiago diz, alegrem-se com isso. Alegrem-se com as tentações que vocês têm. Talvez eram tentações ao pecado, ou talvez eram sofrimentos que eles estavam passando por serem fiéis a Jesus. Não importa. O que importa é que essas tentações vêm para eles, ou vieram para eles, vêm para nós, e nós precisamos ter alegria ao passar por isso. A grande razão disso está no verso 3, é que a tentação é dura, mas ela leva à prova da fé, que opera esperança, melhor, perseverança no nosso coração. E no verso 4 ele diz que essa perseverança, quando está aperfeiçoada, ela nos faz perfeitos também, sem faltar nada. Mas a gente não percebe que a nossa vida não falta nada. A gente percebe que nos faltam muitas coisas. E aí ele fala no verso 5, se você acha que falta alguma coisa para você ainda, especialmente sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. E nos versos 6 a 8 ele diz, mas tem que confiar. Você precisa confiar em Deus. Você precisa crer em Deus. Você precisa tirar a confiança de si mesmo e pedir essa sabedoria a Deus com fé. E não com um coração de ânimo dobre, ou seja, um coração inconstante que às vezes quer sabedoria de Deus, às vezes não quer. E aí então, nos versos 9 a 11, ele ilustra isso com o rico e o pobre. A sabedoria que vem de Deus humilha os ricos e exalta os pobres. E isso deve ser motivo de alegria para ambos, tanto para o rico humilhado, quanto para o pobre exaltado, porque ambos estão recebendo sabedoria da parte de Deus. E aí no verso 12 ele fala que de fato é muito feliz o homem que suporta com perseverança a provação, a tentação, o teste. Por quê? Porque ele receberá a vida eterna. Esse é o argumento do verso de número 12. Já nos versos 13 a 15, ele vai dizer que essa tentação não é culpa de Deus, então não dá para botar a culpa em Deus. Deus está me provando, Deus está me tentando, porque não é verdade. A culpa não é dele. Quem nos tenta ao pecado, quem nos faz sofrer, são os nossos próprios desejos maus. E ficam no nosso coração batalhando contra a palavra de Deus.
Por isso ele fala no verso 16, não se enganem, meus irmãos, não errem. O caráter de Deus não é o caráter de alguém que vem para prejudicar você. Nos versos 17 e 18 ele fala, o caráter de Deus é de ser bondoso com você. Ele não dá a tentação para você, pelo contrário, ele te dá boas dádivas, sabedoria que vem do alto, todo dom perfeito, para que você possa suportar essas provações. E aí por isso, então, no verso de número 18, ele afirma que Deus é o doador da nova vida que nós temos. Ele não só doa a nova vida, como ele doa todas as coisas para continuarmos nessa vida. E aí começa o assunto do verso 19. O verso 19 ele diz, vocês sabem essas coisas. Então agora, todo homem esteja pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, que te deu vida. Tardio para falar. Falar o quê? Falar contra a palavra de Deus que te deu vida. E tardio para cirar. Cirar contra o quê? Contra a palavra de Deus que te deu vida. O verso 20 dá a razão, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, porque a ira contra a palavra de Deus não vai fazer você ficar mais santo. Você não é santo, você não ama Jesus, você não diz que é crente, então você tem que querer ser mais parecido com Jesus. E adivinha só, ficar contra a palavra de Deus não vai te deixar mais parecido com Jesus, não vai te fazer ficar mais santo. Então não se ire, seja tardio para se irar, tardio para falar. E rápido em ouvir a palavra. E depois de todo esse raciocínio, vem a conclusão, e ela fica bem mais clara. Portanto, por tudo isso que eu falei, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o primeiro aspecto para acolher a palavra, que é a grande ordem do versículo, acolhei a palavra, é o imperativo. O primeiro aspecto é, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Impureza é sujeira e acúmulo de maldade é maldade abundante no nosso coração. Que sujeira é essa? Que maldade é essa que está no nosso coração? É a sujeira e a maldade dos nossos maus desejos que nos fazem se irar contra a palavra, que nos fazem rejeitar a palavra. E Tiago está afirmando que os crentes precisam colocar isso de lado. Você precisa tirar essa resistência à palavra de Deus para que você possa acolhê-la. Você precisa parar de se irritar contra aquilo que os apóstolos e profetas escreviam à igreja, para você acolher, porque é a palavra de Deus. É isso que Tiago está falando para eles. Tiago está dizendo, abandone a maldade. Parem de resistir à palavra. Foi por meio dela que Deus os fez nascer de novo. Por que agora vocês se voltariam contra ela? Esse é o raciocínio de Tiago. E nós, irmãos, também precisamos nos despojar de toda a sujeira e acúmulo de maldade no nosso coração. Precisamos parar de resistir à palavra de Deus. Nós sabemos que toda a Escritura é a palavra de Deus, não sabemos? Não falamos todo domingo que a Escritura não falha e não erra. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é verdade absoluta, nós sabemos disso. Nós cremos nisso. Nós recebemos de fato a palavra com muita alegria quando ela nos é conveniente. As promessas de Deus são maravilhosas, o consolo do Senhor é maravilhoso, todo mundo gosta de ler o Salmo 23, todo mundo chega no comércio e está lá aberta a Bíblia com o Salmo 91. Muito legal. No entanto, a palavra de Deus tem consolo, tem promessas, mas tem também repreensões para nós, porque somos pecadores. Então, no momento em que a palavra nos repreende, nos confronta, nos corrige, fechamos o coração. O semblante descai, ficamos irados, começamos a argumentar, não é bem assim, não é bem assim, não é tudo assim tão preto no branco também. Não, isso daqui é só a sua interpretação do texto bíblico. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que interpretam diferente, que interpretam do jeito que eu gostaria que ele falasse, que ele fosse interpretado. Amados, a verdade é que essa reação é sinal de sujeira no nosso coração. É sinal de acúmulo de maldade. Precisamos nos despojar dessas coisas. Precisamos acolher a palavra de Deus, abandonando a maldade. Então, em primeiro lugar, acolha a palavra de Deus, abandonando a maldade. E em segundo lugar, acolha a palavra de Deus, recebendo-a com mansidão. O texto do verso 21 continua. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra.
ao parar de resistir à palavra de Deus, ao nos humilharmos diante de Deus e reconhecemos que Ele é que é sábio e que nós que precisamos de sabedoria, nós passamos então a acolher a palavra, a receber esta palavra. E nós a recebemos, como diz o texto, com mansidão. Mansidão é o oposto da ira. No contexto, versos 19 e 20, o problema era a ira contra a palavra. E Tiago diz, agora, largando a ira, fique com a mansidão. Receba a palavra com mansidão. A mansidão é o fruto da humildade que se manifesta em gentileza e serenidade. Uma pessoa que tem um coração humilde, recebe a palavra com serenidade, com gentileza, e a acolhe no seu coração. Vocês se lembram de que Tiago havia dito que quem precisa de sabedoria deveria pedir a Deus? Lá no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Então, mansidão é uma evidência da sabedoria do alto. Se falta sabedoria, pede a Deus. E quando Ele te der sabedoria, Ele te fará sábio, inteligente, e você manifestará isso em mansidão. Você manifestará isso em um proceder digno da sua vocação. O atributo mansidão aparece em textos importantes relacionados à santificação. Lá em Gálatas 5:23, ele aparece como um fruto do Espírito. Lá em Efésios 4:2, ele aparece como um atributo fundamental do caráter daqueles que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Cristo não falou lá em Mateus 11:29 que ele era manso e humilde de coração? E é com base nisso que aos Colossenses, Paulo escreve que nós devemos nos revestir dos atributos de Cristo. E um deles é a mansidão. Isso está lá em Colossenses capítulo 3, verso 12. Estamos unidos a Cristo. Temos que ser parecidos com Cristo. Temos que ser mansos como Ele é. Ok, tudo bem, entendi. Eu tenho que abandonar a maldade, abandonar a resistência à palavra e acolher a palavra com mansidão. Como é que eu sei? Como é que eu sei se eu estou fazendo isso? Eu gostaria de dar 3 ideias para os irmãos. A primeira é que pessoas mansas confiam no Senhor. Então, se você cultiva a mansidão, você recebe a palavra porque você sabe que Deus é mais sábio do que você. Você reconhece que você é limitado no seu conhecimento, no seu poder, e que, mais do que limitado por ser criatura, você ainda tem esses desejos maus que fazem luta no seu coração. E, portanto, você sabe, eu preciso confiar em alguém maior do que eu. Eu preciso confiar em alguém melhor do que eu. Eu preciso confiar em alguém mais poderoso do que eu. E esse alguém é o Senhor. Então, pessoas mansas confiam no Senhor. Se você é manso, você confia nele e naquilo que ele fala, mesmo quando vai de encontro aos seus medos, às suas opiniões, aos seus receios e aos seus desejos. Pessoas mansas não só confiam no Senhor, mas pessoas mansas desconfiam de si mesmas. Elas reconhecem que ainda estão sujeitas ao pecado. Então, se você cultiva a mansidão, você sabe que o pecado é como uma folha colada nas costas. Lembra na infância? O pessoal colava a folha nas costas assim, me chute na escola, e aí começava a tomar chute, não sabia por quê. Ia descobrir que tinha uma folha de caderno colada nas costas. Vocês nunca fizeram isso, porque vocês não são pecadores o suficiente, mas eu lembro perfeitamente disso. O pecado é assim. Todo mundo vê, menos a gente. Nós somos cegos para o nosso próprio pecado. E, portanto, nós precisamos desconfiar de nós mesmos e pensar, será? Será que eu estou pensando com clareza? Ou será que tem algo escondido aqui no meu coração que está me fazendo se afastar da palavra? Pessoas mansas desconfiam de si mesmas, confiam no Senhor e ouvem com brandura. Se você cultiva a mansidão, quando alguém lhe fala algo, mesmo que não seja talvez da melhor maneira possível, você tenta enxergá-la da melhor maneira possível. Você tenta interpretar aquilo que lhe falam para o bem. Por exemplo, alguém vai e faz uma crítica para você, ainda que talvez a crítica não seja feita da melhor maneira. Se você está cultivando mansidão no seu coração, você vai ouvir aquilo não como um ataque pessoal,
que exige vingança, e você começa a cultivar ódio no seu coração e pensar, eu preciso me vingar porque ele me xingou, porque ele fez isso, porque ele me criticou. Você é manso. Você ouve aquilo e pensa, a pessoa não falou da melhor maneira possível, mas acho que vale a pena fazer uma autoanálise. Vale a pena ver se não tem alguma verdade aqui no meio para que eu me santifique ainda mais. Pessoas mansas fazem assim. Precisamos cultivar um coração manso e humilde, à semelhança do coração de Cristo Jesus. Precisamos acolher a palavra, recebendo-a com mansidão. Então, falamos que precisamos acolher a palavra, abandonando a maldade, recebendo-a com mansidão, e por último agora, desenvolvendo a salvação. Por fim, o texto termina dizendo, vamos ler o completo, né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago descreve a palavra com dois adjetivos. O primeiro é implantada em vós, e o segundo é poderosa para salvar a vossa alma. Quando Tiago fala da palavra como implantada, ele está se referindo ao verso 18. O verso 18 diz, segundo o seu querer, Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus nos gerou, nos fez nascer de novo. Você, por natureza, está morto em delitos e pecados. Todos nós somos assim. Por natureza, por imputação, por sermos filhos de Adão, nascemos no pecado e na morte. E, portanto, é isso que nós amamos. O pecado e se afastar de Deus, que é a morte. Deus, para nos salvar, precisa nos fazer nascer de novo. Precisa nos gerar, precisa nos fazer nova criatura. E ele fez isso, segundo o verso 18, pela palavra. Portanto, aquele que é nova criatura, recebe implantada, semeada nele a palavra. É pela palavra que Deus regenerou você, se é que você é regenerado. Então, surge a pergunta, mas se a palavra já está implantada, por que eu preciso acolher? Acolher significa receber. Se eu vou receber uma coisa, mas ela já está implantada em mim, que sentido tem isso? Ela já está aqui, não preciso receber mais. Qual é a ideia de Tiago? A ideia de Tiago é nos ensinar aquilo que às vezes esquecemos, que a salvação é um processo. É um processo que inicia-se na regeneração, mas continua na santificação, na perseverança, até culminar no último dia, na ressurreição. Deus implantou a palavra em mim de tal maneira que me regenerou por meio dela. É isso que acontece com o crente. Ótimo. Mas ali nós nascemos de novo, ali nós nos tornamos nova criatura, mas ali não se concluiu a nossa salvação. Nós cremos em Cristo Jesus, fomos declarados justos no tribunal de Deus, mas não se concluiu a minha salvação ali. Minha salvação continua. Deus vai continuar me salvando. Agora, Ele vai continuar me purificando dos meus pecados, me fazendo agora cada vez mais parecido com Cristo. E assim como Ele me regenerou pela palavra, adivinha como é que Ele vai me santificar? Pela palavra. E no último dia vai se concluir a minha salvação, na ressurreição dos mortos, quando eu receberei um corpo semelhante de Cristo Jesus. E adivinha como é que isso vai acontecer? Pela palavra. 1 Tessalonicenses fala que haverá uma palavra de comando, haverá a voz do arcanjo. Cristo descerá. E pelo poder da palavra dele, a mesma palavra que disse Lázaro, vem para fora, nos fará ressuscitar e concluirá o nosso processo de salvação. Salvação é um processo. Isso não significa que o processo pode ser abortado. Alguém não pode ser regenerado e não ser ressurreto no último dia. Todos aqueles que Ele predestinou, a esses Ele justificou, a esses Ele tem preservado e a esses Ele glorificará. Isso é claro na Escritura Sagrada. Tudo bem. Mas isso não significa que, então, nós possamos achar que a salvação já se concluiu. Fui batizado, estou salvo, agora eu vivo da maneira que eu quiser. Não.
Porque no seu batismo, que é administrado segundo a palavra, você recebe o selo do pacto para fazer parte de uma comunidade que vive segundo a palavra. A palavra começa, continua e termina nosso processo de salvação. Por isso, se você acredita ser regenerado, mas não tem mais interesse na palavra de Deus, duvide da sua regeneração. Prostre-se diante de Deus e clame ao Senhor, porque você está perdendo as razões para acreditar que você de fato pertence a Cristo Jesus. Aqueles que nascem de novo pela palavra, continuam a viver nesta palavra, ainda que em trancos e barrancos, ainda com pecados e com lutas e com tentações. Lembre-se, o assunto do texto é tentação, é difícil, é duro, mas o crente persevera, porque ele é preservado por Deus. A palavra, por isso, é descrita por Tiago, que é poderosa para salvar a vossa alma. A salvação da alma, alma em grego é psique, é a sua força vital, é o seu sopro de vida. Ela só se dá por meio da palavra. Não é por meio de mais nada. Nada mais tem poder. O que o texto sagrado diz é que a palavra é que é poderosa, tem poder para salvar a nossa alma. Ela é imprescindível para a nossa santificação. E, portanto, se você realmente tem a palavra implantada em você, agora você precisa acolher essa palavra, desenvolvendo a sua salvação, crescendo na semelhança com Cristo Jesus. Como é que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, venha preparado para os cultos. No culto nós temos a administração pública da palavra de Deus, leitura e exposição do texto bíblico. Venha preparado, venha com o coração preparado. Ore pedindo, Senhor, ajuda-me a me despojar de toda sujeira e acúmulo de maldade. Ajuda-me a acolher a Tua palavra. Venha preparado em oração. Acorde mais cedo, ore um pouquinho. Peça para Deus te ajudar nesse dia. Venha com material de anotação, se isso faz bem para você, se isso te ajuda a prestar atenção. Anote o texto exposto, título do sermão, os pontos, aplicações práticas para a sua vida. Faça anotações de todo esse material. E use esse material. Use esse material durante a semana para fomentar sua vida de leitura bíblica, sua vida de devoção particular ao Senhor. Meus irmãos, não é pecado ler o mesmo texto 2 vezes na semana. A gente acha que só pode ler a Bíblia fazendo plano anual. É só assim que pode ler. Não é. Nós lemos hoje Tiago 1,21. Nada te impede de ler Tiago 1,21 hoje à tarde de novo. Amanhã de novo. Depois de amanhã de novo. Por que não? Fala a verdade. Qual que é a grande dificuldade de ler a Bíblia? Além de todas as dificuldades que a gente coloca sobre tempo e sobre rotina, a grande dificuldade é que a gente pensa, cara, e se eu estiver interpretando errado? Puxa vida, e se eu não souber interpretar o texto bíblico e pensar uma mentira? Quando você estuda o texto que foi pregado no sermão de domingo, seja de manhã, seja à noite, não tem essa dificuldade, porque o homem que você elegeu e que Deus escolheu para conduzir esta igreja já o interpretou para você. O texto já foi interpretado. Você só precisa relembrar o sentido do texto e aplicá-lo ao seu coração, confrontar com os seus desejos, os seus propósitos, os seus pensamentos e sentimentos. É benéfico para nós, quando nós cultuamos bem e usamos a palavra do domingo para fomentar a nossa vida de devoção ao Senhor durante a semana. E não só a nossa, mas a da nossa família. Use aquilo que você anota e aprende no domingo para fomentar a sua vida de culto doméstico. Todas as semanas eu trago esta folhinha aqui. É um guia de culto doméstico. É um guia para você sentar com a sua família 10, 15, 20 minutos, a depender do tempo que vocês têm, para cultuar a Deus. Para ler a palavra, para explicá-la, para orar a Deus, para cantar louvores ao Senhor. E a responsabilidade primária disso é masculina. É do homem. Tem semana que não sobra guia de culto doméstico. Tem semana que ninguém pega nenhum. E a pergunta que eu faço, em especial aos chefes do lar, aos homens, é: você tem conduzido a sua família na adoração a Deus durante a semana? Você tem assumido esta responsabilidade? Você tem feito isso diante de Deus? Ou você vai se justificar diante de Deus dizendo: não, eu levei meu filho na igreja no domingo. Se ele aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, domingo que vem tem mais.
eu acredito que esta não é a maneira que Deus nos ensina a cuidar da nossa família. Homens, em especial. Precisamos ensinar os nossos filhos em casa. Use os cultos domésticos para ensiná-los a cultuar a Deus. Use os cultos domésticos para ensiná-los desde a mais tenra idade a se comportar no culto ao Senhor, a saber como orar, como cantar, como prestar atenção na palavra. Use os desenhos que eles fizeram no domingo para reacender neles o ensino que foi trazido. Cuide dos seus filhos, porque a palavra é poderosa para salvar a sua alma e a alma deles também. Precisamos prosseguir na caminhada de santificação cristã por meio de um apego cada dia maior à palavra. Precisamos acolher a palavra, abandonando a maldade, recebendo-a com mansidão e desenvolvendo a nossa salvação. Neste único versículo, meus irmãos, vimos como a palavra de Deus é poderosa e é valiosa, e portanto precisamos acolhê-la, recebê-la. Precisamos abandonar as resistências, nos humilhar diante de Deus, reconhecer que Ele é mais sábio do que nós, e nos lembrar de que a nossa salvação é um processo que começa com a palavra e termina com a palavra. Portanto, acolha a palavra. Vamos acolher a palavra de Deus, e isso faremos com a graça de Deus e a certeza daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra em nós, por meio da palavra, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, por meio da palavra. Que Deus nos abençoe.